Olá, paz do Senhor, espero que esteja tudo bem com você. Hoje vamos falar um pouco sobre Mateus capítulo 23. Neste capítulo, Jesus censura os escribas e os fariseus. Ou seja, Jesus dá algumas advertências acerca de quem são os escribas e os fariseus. Só lembrando que os escribas eram aqueles responsáveis pela escrita autorizada, pela leitura e interpretação também da lei judaica. Então ele era um grupo, né? Não apenas ele, mas os escribas eram um grupo de judeus responsáveis aí pelas cópias autorizadas do texto, assim também como a leitura e a interpretação das leis no Antigo Testamento. E os fariseus, eles se consideravam doutores da lei. Eles eram um grupo separatista dentro do judaísmo que achavam que eles tinham a maneira correta de interpretar a lei e eram considerados doutores da lei. Mas nos primeiros versículos, Jesus já dá a recomendação, as advertências que vão esclarecer todo o capítulo. Jesus diz: olha, então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, versículo 1. Versículo 2: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Aqui está claramente a definição de um escriba e fariseu, ou seja, um grupo de judeus que eles mesmos sentaram na cadeira de Moisés, dizendo ser aí os grandes responsáveis pela lei dentro dos judeus no Antigo Testamento. Contudo, eles observam a lei e dizem a vocês tudo o que precisa ser feito, mas eles mesmos não fazem. Por isso que Jesus chamou repetidas vezes eles aqui de hipócritas, ou seja, atores. Eles ficam encenando algo e dando lição de moral nos outros, mas eles mesmos não têm moral nenhuma e não fazem nada do que eles estão dizendo para os outros fazerem. E aí o próprio Jesus diz: olha, vocês podem fazer tudo o que eles estão falando, mas não os imitem em suas obras, porque eles dizem e não fazem. Então esse é o primeiro destaque que eu faço aqui. Nós não podemos ser pessoas assim, que ficamos cobrando os outros, dando lição de moral nos outros, sendo que nós mesmos não fazemos. É importante que ao cobrar alguém ou dar uma lição de vida em alguém, nós possamos fazer avaliação também dos nossos erros e também ser a pessoa que pratica aquilo que está pregando, aquilo que está ensinando. Tem muita gente com muita eloquência, falando muito bonito, mas talvez seja um fariseu ou um escriba, que fala para os outros, mas para ele mesmo não tem nenhuma aplicação, nenhuma verdade vivida em sua própria vida. Então Jesus ele nos chama para não ser esse tipo de pessoa, mas para ser o tipo de pessoa que testemunha aquilo que está vivendo. O outro destaque que eu faço aqui é o versículo 12. O versículo 12 tem algo bem interessante que diz assim: ainda Jesus falando, né? Exortando os escribas e os fariseus, que eles querem ser demais e humilha os outros. Jesus diz assim: quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Algumas pessoas citam esse versículo de forma errada. Dizem assim: porque a Bíblia diz que o humilhado será exaltado. Então pode me humilhar, porque um dia eu vou estar exaltado, um dia eu vou estar por cima. Então pode me humilhar, pode me desprezar, mas eu espero em Deus e um dia Deus vai me colocar por cima. Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quem se exaltar, está falando da sua atitude, não a atitude de outra pessoa com você.
quem se exaltar será humilhado. Então, se nós somos uma pessoa que ficamos nos exaltando e querendo ser melhor ou maior ou mais importante do que os outros, um dia, por causa dessa própria atitude que você está tendo, você vai ser humilhado. E quem se humilhar, não é os outros me humilhar, eu mesmo preciso me humilhar. Então, quem se humilhar será exaltado. Então, esse versículo tem a ver com a sua atitude e não com a atitude dos outros com você, alguma coisa que alguém te ofendeu, fez contra você, e aí eu vou ser humilhado agora por essa pessoa, mas um dia eu vou ser exaltado por Deus. Não, a Bíblia não está dizendo isso. Você, esta é a sua atitude, precisa se humilhar, porque aí sim, por causa da sua atitude de humilhação, o que é humilhação? Reconhecendo quem você é, suas falhas, suas dificuldades, suas fraquezas, o quanto você depende, precisa do amor, da graça, do perdão de Deus. Então, se humilhe você mesmo. E aí Deus vai te exaltar, porque Ele vai te dar o perdão, graça, vida eterna, tudo isto tem a ver com a exaltação. Então, são esses dois destaques que eu faço nesse capítulo 23. Deus abençoe sua vida, continue firme e constante, lendo, meditando e aplicando a palavra de Deus em sua vida. Um abraço a todos, fiquem na paz, até a próxima.